paz do Senhor para você, casal. A paz do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Olha, nessa tarde tão gostosa, estou passando aqui mais uma vez para trazer uma meditação para nós. Sim, uma meditação. Hoje eu quero falar um pouco sobre a mentira. Sim, sobre a mentira. Será que existe mentira saudável? Será que existe mentira positiva? Será que existe mentira brincadeirinha? Será que existe mentira que não traz nenhum dano porque ela é pequenininha? Será? Será? Então vamos meditar um pouco sobre. Sim, hoje eu parei para pensar um pouco sobre esse contexto. Estava participando de um diálogo entre algumas amigas. Então uma, muito feliz, começou a contar de algumas roupas que ela comprou. E a estratégia que ela utiliza sempre para comprar roupa novas e o marido não saber. Então ela compra a roupa, guarda dentro do guarda-roupa escondidinho lá e dias depois ela pega para usar. E quando o marido percebe que é uma roupa diferente e pergunta: meu bem, mas você comprou roupa novamente, de novo? Ela responde com muita alegria e certeza de que sempre isso dá certo. De que não, meu bem, essa roupa eu já tenho, já faz tempo. Ela estava só guardada no guarda-roupa. Ela não é nova, já faz tempo que eu tenho essa roupa aí. E depois sai vibrando, porque ela acredita que o marido acreditou nessa mentira como uma verdade. E que ele sempre favorece que ela continue comprando, que ela continue usando essa estratégia para que ela possa continuar com roupa nova sem que ele perceba que a mesma foi comprada. Bem, e ela contava essa história de uma forma muito engraçada e de uma forma natural. Então eu a questionei: mas bem, você está mentindo e você faz isso frequentemente? Ah, Patrícia, mas é uma mentirinha saudável. É uma mentirinha de nada que não causa nenhum dano. Ah, é uma mentirinha que não vai trazer maldade para ele, nem para mim. Então continuou o diálogo. E eu comecei a meditar sobre isso. A outra falou o seguinte: ah, Patrícia, eles também mentem pra gente. Sabe, o meu marido, eu já peguei várias vezes ele falando de que ele ia num lugar e de repente eu descobria que ele estava em outro lugar. Você acha que eles também não mentem? Não dão essas mentirinhas aí, enganando a gente? Ah, isso é saudável. E então eu perguntei para ela: e quando você descobre que ele falou para você uma mentirinha, qual o seu sentimento? Quando você descobriu pela primeira vez que ele mentiu para você, falando que ia em um lugar e foi em outro, qual foi o seu sentimento? Na hora o semblante dela caiu. E ela deu aquela disfarçada e não respondeu. Então eu novamente a questionei: qual foi o seu sentimento durante e depois? Ela falou: ah, bem, eu fiquei muito chateada. Muito chateada. E eu falei: e agora? Esse depois, todas as vezes que ele fala que vai na casa de alguém, o que vem no seu coração e na sua mente?
É verdade, Patrícia. Eu sempre penso que ele não está indo aonde ele está dizendo que vai. Percebe-se? Era uma mentirinha boba, pequena. Algo muito pequeno. Uma mentirinha que não traz maldade. Você já ouviu alguém contar esse contexto? Alguma amiga? Ou algum amigo? Ou você já utilizou dessa estratégia com o seu marido? E você que é marido, já usou essa estratégia com a sua esposa ou conhece amigos que fazem a mesma coisa? Eu trago também essa meditação para você. Mas antes de falarmos, de meditarmos com mais profundidade sobre isso pessoalmente, eu quero trazer à sua memória por que muitas das vezes nós mentimos. A primeira dela é que na infância se inicia isso. É na infância que se começa a construir, a desenvolver e a praticar, às vezes de uma forma tão frequente, essas mentirinhas que parecem ser saudáveis, mas que causam um dano muito grande. E é na infância que tudo isso se inicia e quando não é bem trabalhado, nós levamos para o nosso dia a dia. Levamos e causamos grandes estragos nos nossos relacionamentos e na nossa imagem social. Sim, lá na infância, quando a criança ela não quer se sentir responsável pelo ato causado por ela mesma, um dano, uma regra quebrada, algo que ela não podia fazer e ela fez. Ela não assume essa responsabilidade, construindo histórias que não são verdadeiras, construindo e agindo com situações ou comportamentos que não são verdadeiros. E quando isso dá certo, quer seja com a mãe, quer seja com a tia, ou a professora da escola, ou a pessoa responsável naquele momento por aquela criança, ela acreditou no que a criança falou, não duvidou, não foi pesquisar se ela está falando uma verdade ou ela está criando a situação e fica por isso mesmo. A criança, ela entende que ela pode fazer qualquer coisa escondida, que ela pode quebrar qualquer regras, que ela pode enganar qualquer pessoa, que nunca vai dar em nada. Que a mentira vai sempre ajudá-la a não precisar ter responsabilidades pelos seus danos causados. Em um outro momento também, em que é na infância que isso acontece, quando de fato essa criança ela vivencia ou ela fala situações que não são como que eu poderia dizer, saudáveis, ou são regras de convívio familiar, ou foi orientada a não fazer, a não praticar, a não falar. E quando ela fez, e ela falou que ela assumiu a responsabilidade, ela foi cobrada disso de uma forma muito cruel. De uma forma além do que era necessário. Escute, não estou dizendo que ela não deveria ser cobrada, não deveria ser disciplinada pelo que ela fez, mas que ela foi disciplinada ou cobrada de uma forma muito injusta, ou além do que deveria ser. Então essa criança, todas as vezes que ela voltar a fazer algo que não é para ser feito, ou que não foi combinado, ela não vai assumir essa responsabilidade de falar a verdade.
E sempre que isso acontece e não é trabalhado, sabe o que acontece? Essa criança levará isso para a sua vida. Uma outra situação é quando essa criança ela quer muito uma coisa e ela constrói, ela mente construindo situações, maneiras, falas para que ela consiga isso. E de fato ela consegue sem nenhum questionamento, com toda facilidade. Então ela aprende que quando ela quer algo e ela não consegue, ela recebe um não, ela pode buscar formas, maneiras não verdadeiras de conseguir. E isso vai sendo alimentada e vai ser levada por toda uma vida. E quando a gente chega num relacionamento conjugal, nós começamos a praticar. Perceba-se lá atrás na história, por que essa mulher, ela compra roupa e esconde do marido? Porque quando o marido a vê com roupa nova, ele cobra dela isso. Ele não gosta aparentemente que ela fique comprando roupa. Ele deve ter os seus motivos, mas quem sabe? Lá na infância é a estratégia que ela usava para conseguir aquilo que ela quer. Ou às vezes para não ser cobrada além do que é necessário. Mas bem, esta pessoa que se acredita que a mentirinha saudável é só uma mentirinha, quer seja de qualquer forma que ela aprendeu, que hoje ela traz para esse relacionamento. Eu quero meditar com você nessa tarde. Uma mentirinha, por mais mínima que seja, ela precisa ser sustentada, porque a verdade ela vai procurar o lugar dela em algum momento e ela precisa dar lugar a essa verdade. E ela vai ter que mentir para sustentar essa mentira. E cada mentira ela vai ser sustentada por outra mentira. Mas não há nenhuma situação escondida que não seja revelada. Nada fica em oculto. A mentira ela precisa dar o lugar à verdade, cedo ou tarde. Essa mentira, ela dá lugar à verdade. E o mais interessante de tudo, é um tempo, é um momento inesperável que você não está preparado, que o seu cônjuge não está preparado. E quando isso acontece, quando a verdade vem à tona, sabe o que eu estou passando de mensagem para o meu cônjuge? De que aquela pessoa que ele escolheu para construir a vida dele ou dela, para caminhar juntos, para serem parceiros, para serem um, para sonhar juntos, para construir a família, o lar juntos. Aquela pessoa que decidiu entregar a vida para você viver juntos. Eu estou levando a mensagem de que eu sou uma pessoa que ele não deve confiar, de que ela não deve confiar, porque nem sempre eu sou verdadeira. Porque eu, algumas vezes, o engano. E nesse contexto, ele não ou ela não deve confiar em mim. Porque eu não sou totalmente verdadeira. Agora imagine, pessoa que você entregou a sua vida, a sua história, os seus planos, os seus sonhos, a sua família. Você não pode confiar 100%. Você não pode entregar para ela toda a sua vida. Porque em algum momento ela pode não ser verdadeira ou não confiável a você. E assim se começa com pequenas coisas. O pecado, ele começa sutilmente e depois ele vai aumentando. E junto com esse aumento, ele vai trazendo estragos grandes. Essa é uma brecha que nós abrimos para que a maldade entre no nosso casamento. Uma vez perdendo a confiança, é como se fosse um vidro
um copo de vidro quebrado. Se ele não for antecipadamente protegido, guardado ou livrado de situações que ele possa cair e quebrar, ele vai quebrar e vai ser difícil para consertar. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não existe mentirinha, não existe mentira saudável. Existe a mentira. Existe o engano. Existe a consequência disso tudo. E ela vai trazer para o seu casamento um estrago muito grande. Ela vai trazer para a sua vida pessoal consequências que vai te doer, que vai custar muito caro. Porque tudo começa de pequeno e cada dia vai crescendo. Silenciosamente. Decida deixar que a verdade seja o alicerce do seu casamento. Sempre que necessário, se autoexamine. Eu estou sendo verdadeira para com o meu cônjuge? Eu estou sendo a pessoa a qual ele deve confiar? Eu estou sendo a pessoa a qual Deus sonhou e planejou e preparou para que ele construísse ou vivesse o relacionamento qual Deus desejou e planejou para nós dois? Ou eu estou sendo sutilmente uma ferramenta do inimigo para destruir, desconstruir aquilo que Deus planejou, aquilo que eu e o meu cônjuge sonhou? Pensa sobre. Não seja uma porta, não seja uma ponte de trazer a maldade para o seu casamento, a desconfiança para o seu casamento, a infidelidade para o seu casamento. Não queira ser a ponte que leva o inimigo a entrar e fazer a destruição qual ele tanto deseja. Não existe mentirinha. Existe a mentira. Existe a mentira. E lembre-se, a mentira precisa dar lugar à verdade. Cedo ou tarde. Nada fica em oculto. Deus há de revelar. Deus há de revelar. E muito, muito preocupante é quando o inimigo das nossas almas decide revelar isso para primeiro do que Deus, só para te envergonhar, só para trazer para o seu casamento a princípio de destruição ou a total destruição. Não queira ser esse instrumento. Analise-se, pois. Analise-se, pois. Você. Primeiro você. E depois o seu cônjuge. Porque todas as vezes que há uma ação, há uma reação. Não ensine o seu cônjuge a ser infiel, assim como você. Não abra essa porta. Não dê essa possibilidade. Lembra, a mulher sábia edifica a casa. A mulher santificada santifica o marido. O homem é o sacerdote da casa, aquele que governa, que lidera em verdade e amor. Mentira não é saudável e nunca será. Ela adoece, ela traz danos, ela destrói.
Guarda isso no seu coração. Examine-se, pois eu, nessa tarde, fiz o meu exame e meditei. E estou buscando em mim fechar qualquer porta, janela, para que a mentira, a desconfiança seja a isca do inimigo para entrar e destruir aquilo que Deus sonhou e planejou para mim e para o meu esposo. Guarda no seu coração. Se você foi abençoada, se você foi nesta tarde que já está, escurecendo, abençoada, se você aprendeu algo mais, se valeu a pena, mande esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa e que você sabe também que não precisa, pois esse alguém pode ser abençoado ou alertado e também abençoar e alertar mais pessoas. Deixa o seu joinha aí para que o YouTube entenda que é um conteúdo que pode alcançar mais pessoas, para que nós possamos a cada dia fechar todas as brechas, para que o inimigo das nossas almas não tenha nenhuma porta, nenhuma janela, nenhuma brecha para entrar, invadir e trazer danos para o nosso casamento. Guarda, pois, o teu coração e a tua mente e seja sempre verdadeiro, verdadeira em tudo, porque a verdade liberta, transforma, renova. A verdade nos dá possibilidade de recomeço em Cristo Jesus, porque é dele a verdade. E a mentira é do inimigo das nossas almas. Ele é o pai da mentira. Que Deus vos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre vós e nos dê paz, sabedoria, discernimento, visão física e espiritual, para que nós possamos a cada dia viver aqui na terra da melhor forma e nos ajudar o nosso cônjuge e a nossa família viver da melhor forma, da forma que o Senhor pensou, planejou e sonhou para nós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.